Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que cada um de vocês esteja bem de saúde, estejam em paz. Vai dar tudo certo. Espero que quanto antes nossa vida volte ao normal. Mas esse vídeo ele tem a função de a gente discutir as questões dos estudos de caso que foram propostos para vocês a título de AV1. Então, vamos lá. Começa com essas regrinhas aqui que a gente passou para vocês em DocX, pessoal. Eu fiz isso porque eu tive dificuldade de abrir, principalmente nas parciais, algumas extensões de arquivo como DOT, ODT, alguma coisa do tipo. Então, para garantir que eu conseguiria ler, para ler as respostas de vocês, a gente colocou essas limitações. Identificação, claro, a identificação de vocês, para que eu possa dar César o que é de César, atribuir a nota de cada um a cada um. Da turma, porque eu sei que alguns de vocês pagam mais de uma disciplina comigo, então acaba ficando complicado de eu lançar as notas, então era importante ter ali a turma. Fonte, professor, até a fonte, o tamanho da folha, pessoal, já que eu delimitei ali um número máximo de linhas, que era 15, depois lá nos grupos do WhatsApp, eu acabei permitindo ir até 30 linhas, eu precisava ter um marco objetivo. Então, o próprio Arial e o Times New Roman são ambos aceitos pela BNT. Se a gente faz os trabalhos em uma fonte ou outra, vai dar diferença, por mais que a gente use o tamanho 12 da fonte. Então, eu precisava desses padrões. Tudo bem? Então, não era nada do outro mundo se eu tivesse deixado de cumprir, mas eu ia dar uma olhada naqueles outros requisitos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, cada item tinha ali de 5 a 15 linhas, a gente ampliou até 30 linhas para cada item desses. Então, se a questão tinha A e B, ou A, B e C, era aqui até 30 linhas para A, até 30 linhas para B, até 30 linhas para C. Então, vamos lá. Outra coisa, pessoal. Eu sei que tem textos, principalmente esse texto da primeira questão, ele é bem extenso. Mas deixa eu fazer um pedido para vocês, não só nas minhas provas, mas principalmente nas provas de concursos públicos. Se o texto está lá, é porque ele é importante para responder a questão. Muitas vezes ele traz consigo até mesmo boa parte da resposta. Não deixem de ler o texto. Não deixem. O tempo está pouco, que você tem muitas questões para resolver e a pontuação daquela questão talvez não seja tão relevante assim. Deixa aquela questão por último, se der tempo se resolve. Mas não resolvam a questão sem ler o texto. Até porque, pessoal, eu já vi muitos casos em concursos públicos de se aderir ali a uma doutrina minoritária, a um entendimento jurisprudencial, na verdade, assim, um precedente que é diferente da jurisprudência. Então, isso, se ele está citado, se tem aquele texto, por mais que seja minoritário, as perguntas são com base naquela teoria, naquela doutrina, naquele posicionamento. Então, se você responde sem olhar para o que você está lendo, aquele texto de suporte, existe uma possibilidade muito alta de você não responder a contento ou mesmo errar a questão. Então, tenham cuidado e vamos lá. Entenda o que está em jogo na nova lei de agrotóxicos. É um texto retirado do site do Globo Rural. Bom, o projeto de lei PL 6299/2002 flexibiliza as regras para fiscalização e aplicação de agrotóxicos e está em discussão no Congresso Nacional. O PL propõe alterações em diversos pontos, como a produção, importação e retulagem. A discussão vem causando embate entre diversos órgãos que se declaram contra, como a Anvisa e o IBAMA, e os que são a favor, como a bancada ruralista. Entenda alguns dos principais pontos da PL. Nome do agrotóxico. O PL propõe a substituição de agrotóxico, que é utilizado atualmente por defensivos fitossanitários e produtos de controle ambiental. Quem defende a alteração diz que o termo agrotóxico é depreciativo e só é utilizado no Brasil. Nas principais línguas do mundo adotam-se variações com a mesma etimologia, como pesticidas em espanhol e pesticide em inglês. As entidades que fazem campanha contra os agrotóxicos afirmam que, com a mudança, pretende aumentar a aceitação aos agrotóxicos, colocando um nome menos impactante. Liberação de novos produtos. Atualmente,
Para a aprovação de um agrotóxico no Brasil, é preciso uma tripla análise de 3 órgãos do governo: o IBAMA, Meio Ambiente, a Anvisa, Saúde Humana, e o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, a Agricultura. Com a aprovação do projeto, será criada a Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários, a CTN-FITO, órgão que terá a finalidade de aprovar ou não propostas de novos agrotóxicos, seja para experimento ou utilização comercial. A comissão será criada no âmbito do Ministério da Agricultura com caráter consultivo e deliberativo e também teria poderes para regulamentar boa parte da nova lei de agrotóxicos. Quem defende a aprovação da PL alega que a demora para a obtenção do registro desses produtos é muito grande, uma vez que são várias análises e muitas vezes é preciso agir com rapidez e emergência na aplicação dos produtos contra uma determinada praga ou doença. Já quem é contra alega que a CTN-FITO pode vir a ser um órgão que, ao invés de realizar verdadeiras avaliações sobre o risco dos agrotóxicos, pode vir a autorizar todos os pedidos e criar regras mais brandas para os agrotóxicos, agindo de forma a incentivar sua utilização. Risco à saúde humana. A atual regra proíbe o registro de defensivos que revelam características teratogênicas, carcinogênicas, mutagênicas, distúrbios hormonais e danos ao ambiente, ao aparelho reprodutor. O artigo 22 do projeto de lei determina que só seria proibido o registro de agrotóxicos com as características citadas em caso de risco inaceitável comprovado cientificamente. Quem defende a aprovação do PL alega que, com o avanço dos conhecimentos técnicos e científicos, tanto no âmbito nacional quanto internacional, há outros conceitos que, buscando maior segurança jurídica, devem ser previstos na lei, de forma a restringir a margem de divergência em sua interpretação por todas as partes envolvidas. Assim sendo, a proposta abrange a inserção nesse artigo dos conceitos de produto novo, produto equivalente, produto e avaliação de risco. Mas quem é contra acredita que os impactos dessa mudança podem ser grandes porque viabilizaria a aprovação de agrotóxicos mais agressivos à saúde humana e animal e ao meio ambiente. Eles também alegam que não está claro o que é risco aceitável. Regras de fiscalização. Hoje a União é responsável por criar regras de fiscalizar o cumprimento, mas os estados também têm poderes para criá-las e fiscalizá-las. O PL sugere que os poderes dos estados e municípios sejam diminuídos, havendo centralização de poder na União e impedindo a criação de regras próprias em cada estado sobre o tema. Os estados e municípios só poderão criar leis de forma supletiva, ou seja, onde não houver uma lei específica feita pela União. Propaganda sobre agrotóxicos. Para a realização de propaganda comercial de agrotóxicos, hoje, em qualquer meio de comunicação, é obrigatório que esteja clara a advertência sobre os riscos de produção à saúde das pessoas, animais e ao meio ambiente. A propaganda também deve estimular a leitura do rótulo do produto e é proibida a apresentação visual de práticas potencialmente perigosas, tais como a manipulação ou a aplicação sem equipamento protetor, o uso em proximidade de alimentos e em presença de crianças. Com a aprovação do PL, não haverá mais uma regra específica sobre a propaganda de defensivos, passando a valer a regra da Lei 9.294, que diz que a propaganda deverá restringir-se a programas e publicações dirigidos ao agronegócio, contendo completa explicação sobre sua aplicação, precauções, emprego, consumo ou utilização, conforme o que foi imposto pelo MAPA. Texto 2. Textos retirados do livro Primavera Silenciosa, da Raquel Carson. Juntamente com a possibilidade da extinção da humanidade por meio da guerra nuclear, o problema central da nossa idade se tornou, portanto, o da contaminação do meio ambiente total do homem, por força do uso das referidas substâncias de incrível potência para produzir danos.
Entre os herbicidas, existem alguns que são classificados como mutagênicos, ou seja, como agentes capazes de modificar os genes. Isso é, os materiais por meio dos quais se transmite a hereditariedade. Nós nos sentimos justamente estupefatos em presença de efeitos genéticos das radiações, como poderemos assim ficar indiferentes aos mesmos efeitos produzidos por substâncias químicas que disseminamos amplamente no nosso ambiente. Agora, o cultivo científico e a destruição química das sebes e das ervas estão eliminando os derradeiros refúgios desses insetos polinizadores. Pelo acerto do ritmo exato e delicado que é próprio da natureza, o aparecimento de certa espécie de abelhas selvagens ocorre exatamente no dia da abertura da florada do salgueiro. Não há falta de homens que compreendam essas coisas, mas estes não são os homens que ordenam a inundação em massa de paisagens por substâncias químicas. Como o papo roxo, outra ave norte-americana que parece estar na iminência de extinção, trata-se de um símbolo nacional, a águia. Os fatos sugerem que alguma coisa está atuando no meio ambiente próprio dessa águia e que essa alguma coisa já lhe destruiu virtualmente a capacidade de reproduzir-se. O que essa coisa pode ser não se sabe ainda, mas há alguma evidência de que os inseticidas são responsáveis também neste caso. Primeiro item. Avalie a sustentabilidade do projeto de lei utilizando como critérios os 4 imperativos categóricos do referido princípio defendidos pelo professor Canottilho. Pessoal, era um texto que eu deixei disponível para vocês, então era importante que se desse uma olhada, e o professor Canottilho fala que o princípio da sustentabilidade tem 4 imperativos categóricos. Algumas pessoas ainda me perguntaram se era o imperativo de Kant. Eu ainda, no momento que eu estou gravando essa aula, eu ainda não corrigi as provas, espero que ninguém tenha confundido isso. A questão está dizendo, pessoal, os imperativos da sustentabilidade do professor Canottilho. Primeiro, não viver às custas da natureza. Então, se a gente pega os trechos aqui da Raquel Carson, que fala de retirar o equilíbrio da natureza, de extinguir espécies, de tirar os refúgios dos insetos polinizadores, de causar uma inundação de substâncias químicas. Então, a gente vê que o princípio, o projeto de lei é insustentável com base na questão de não viver às custas da natureza. O segundo imperativo, pessoal, é não viver às custas dos outros seres humanos. Então, quando a gente avalia que, por exemplo, lá no artigo 22, o produto só não será registrado no Brasil se comprovado um risco inaceitável à saúde, quer dizer que, enquanto não se provar que seja arriscado à saúde, ele pode continuar usando. Então, só depois que várias pessoas morrerem doentes, que várias pessoas apresentarem sintomas graves de doença, aí sim eu vou fazer alguma coisa. Isso seria não viver às custas de outros seres humanos? Não seria. Então, o projeto ofende também o segundo paradigma a partir do momento em que permite riscos à saúde humana até que sejam comprovados a sua existência. O terceiro imperativo categórico fala em não viver às custas de outras nações. De fato, não existe nenhuma relação direta do texto, mas a gente imagina que, a partir do momento em que esses agrotóxicos, a grande maioria não produzida no Brasil, proibidas nos países de origem, vão poder ingressar no território brasileiro de uma maneira bem simplificada, o Brasil pode não estar vivendo à custa de outros países, mas de fato outros países começariam a viver às custas da população humana brasileira, às custas da nossa sociedade, às custas da nossa natureza. Então, inaceitável. E o quarto e último paradigma, esse também, tal como os dois primeiros, bem enfáticos no texto, nós falamos das mutações nos nossos genes que serão passados para as futuras gerações. Então, muitas dessas mutações, como a própria Raquel Carson fala, olha, muito se tem medo das mutações causadas por um impacto radioativo. E por que a gente não olha para os impactos químicos?
Quantas pessoas nasceram com deficiências em membros, quantas pessoas nasceram com deficiências mentais, deficiências físicas graves, por conta da aplicação, por conta da bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki. Quantas pessoas não têm nascido também assim, às vezes com câncer já congênito? Quantas pessoas não estão sendo afetadas? Existem estudos hoje, claro, não era obrigação de vocês saberem, que inclusive muitos desses agrotóxicos são passados da mãe para o bebê no seu leite. Então, a partir do momento que eu estou tendo perda de biodiversidade, eu estou tendo um risco do desenvolvimento de doenças genéticas nas futuras gerações, de fato, nós hoje teríamos um crescimento econômico às custas das próximas gerações, das futuras gerações. Então, é claro, eu reconheço que muitas dessas substâncias nós não temos hoje como eu abrir mão. Agora, muita gente quer usar os agrotóxicos de uma maneira preventiva. E aí acaba não só não resolvendo o problema, como criando problemas bem maiores, como variedades super resistentes. A mesmo raciocínio se aplica ali à questão dos antibióticos. Então, usar de maneira imoderada, sem saber o que vai acontecer na natureza, eu posso até ter um ganho econômico hoje, eu posso até dizer que eu estou barateando uma produção de alimentos, mas, sinceramente, pessoal, o Brasil não tem falta de produção de alimentos. Infelizmente, 50%, 60%, 70% da nossa produção, a depender do que está sendo produzido, pelo menos da grande produção, para exportação para outros países. Não falta aqui no Brasil, não. A agricultura familiar que tem 80% para subsistência no Brasil, mas ainda tem coisa aí que é para exportação. Então, vamos colocar a mão na consciência e ver que a questão dos agrotóxicos é importante, deve ser tratada com seriedade, mas não é liberando a venda de qualquer maneira que qualquer um possa utilizar que a gente vai resolver. Pelo contrário, a gente vai criar muito mais problemas. Então, voltando, sendo objetivos, fere os 4 imperativos categóricos listados pelo Canotilho, e aí você aborda de um por um. Estaríamos vivendo às custas da natureza, extinguindo espécies, estaríamos vivendo à custa dos outros seres humanos, que terão doenças, terão mortes doloridas, por conta do uso dessas substâncias que não se sabe o risco, não se sabe quais eram os equipamentos necessários à sua utilização. Estaríamos vivendo não à custa de outras nações, mas outras nações estariam vivendo às nossas custas. E por fim, nós estaríamos também prejudicando o equilíbrio, a qualidade de vida das futuras gerações a partir tanto da situação de entregar um mundo menos biodiverso, como também um mundo onde essas pessoas vão ter uma probabilidade de desenvolver doenças muito maior do que a que nós temos hoje. Então, insustentável. Bem, a primeira conferência do meio ambiente humano, que ocorreu em 1972 em Estocolmo, foi marcada por uma importante divisão político-econômica. De um lado, os defensores do crescimento econômico a qualquer custo, do outro, os defensores do crescimento zero como única opção para salvar o meio ambiente. Em 1986, a Comissão de Brundtland apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável como aquele que permite o desenvolvimento das gerações presentes sem comprometer a capacidade de desenvolvimento das gerações futuras. Faça um paralelo entre a situação do agrotóxico descrita no texto acima com o conflito de 1972, bem como avalie como o conceito apresentado de desenvolvimento sustentável poderia resolver a situação. Então, pessoal, basicamente os dois textos em contraponto e até o próprio texto 1, o texto jornalístico, ele vai falar o seguinte: olha, nós temos de um lado os produtores de agrotóxicos e a bancada ruralista no Congresso Nacional, e de um outro lado os órgãos técnicos e os órgãos ambientais, e os órgãos da saúde, a Anvisa também. Então, eles dois estão basicamente em uma situação de conflito, onde não haveria uma situação suficientemente boa para ambas as situações, de modo que tendemos a acreditar que ou é agrotóxico zero ou seria o uso indiscriminado dos agrotóxicos.
Na verdade, a aplicação do desenvolvimento sustentável ele nos propõe uma reflexão crítica e necessária sobre a questão, no intuito de saber que, de fato, algumas substâncias ainda são importantes e garantirão o abastecimento humano com alimentos. Agora, o uso dessas substâncias deve ser feito de uma maneira racional, de uma maneira bem fiscalizada e que se só permita a utilização dos agrotóxicos quando se tiver uma convicção de que os seus impactos serão, pelo menos, aceitáveis, mas aceitáveis diante de critérios técnicos, aceitáveis de uma maneira que não coloque em risco a biodiversidade, aceitáveis de uma maneira que não coloque em risco a vida humana. Mas sim, existe talvez muito pequeno, uma linha muito tênue, mas uma linha onde nós possamos encontrar uma possibilidade de uma agricultura que seja economicamente viável, que em um futuro próximo, Deus quiser, abra mão do uso de qualquer substância química tóxica ao ambiente ou ao ser humano, mas ao mesmo tempo que seja socialmente justa, de uma maneira que gere emprego e renda, de uma maneira que traga um alimento de qualidade, que contribua com a saúde das pessoas e que ao mesmo tempo não desequilibre o ambiente como um todo. Ok? Então, vamos desenvolver novas técnicas, vamos encontrar uma maneira, até achar essas novas técnicas, de tornar pelo menos mínimo insustentável possível. Questão 2. Observe os trechos do acórdão do referido ADI 4.983 do Ceará, que julgou a inconstitucionalidade da vaquejada. Quanto a se fazer presente essa via de mão dupla, não existe, nem pode existir controvérsia. O dever geral de favorecer o meio ambiente é indisputável. A problemática reside em saber o nível de sacrifício que os indivíduos e a própria coletividade podem e devem suportar para tornar efetivo o direito. Ante essas circunstâncias, não raro fica configurado o confronto com outros direitos fundamentais, tanto individuais como da livre iniciativa, quanto igualmente difusos, como os concernentes às manifestações culturais, enquanto expressão da pluralidade de que trata o aludido artigo 215 do Diploma Maior. Cumpre ao Supremo, tendo em conta princípios constitucionais, harmonizar esses conflitos inevitáveis. Os precedentes apontam a ótica adotada pelo Tribunal, considerado o único conflito entre normas de direitos fundamentais. Mesmo presente manifestação cultural, verificada a situação a implicar inequívoca crueldade contra os animais, há de se interpretar no âmbito da ponderação de direitos, normas e fatos de forma mais favorável à proteção do meio ambiente, demonstrando-se preocupação maior com a manutenção em prol dos cidadãos de hoje e de amanhã das condições ecologicamente equilibradas para uma vida saudável e segura. O argumento em defesa da constitucionalidade da norma, no sentido de a disciplina da prática permitir essa realização sem ameaças à saúde dos animais, não subsiste, tendo em vista a forma como desenvolvida a intolerável crueldade com os bovinos, mostra-se inerente à vaquejada. A atividade de perseguir o animal que está em movimento em alta velocidade, puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, sem os quais não merecia o rótulo de vaquejada, configura maus tratos. Inexistente mínima possibilidade de o boi não sofrer violência física e mental quando do submetimento a escatamento. A par das questões morais relacionadas ao entretenimento às custas do sofrimento de animais, bem mais sérias se comparadas às que envolvem experiências científicas e médicas, a crueldade intrínseca à vaquejada não permite a prevalência do valor cultural, como resultado desejado pelo sistema de direitos fundamentais da Carta de 1988. O sentido da expressão crueldade, constante na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º do 225 do Diploma Maior, alcança, sem sombra de dúvida, a tortura e os maus-tratos infligidos aos bovinos durante a prática impugnada, revelando-se intolerável mas não poder a conduta humana autorizada pela norma estadual atacada.
No âmbito de composição de interesses fundamentais envolvido nesse processo, há de se sobressair, portanto, a proteção ao meio ambiente. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da Lei 15.299, de 8 de janeiro, do Estado do Ceará. Mudamos o voto, pessoal. Começou ali com, salvo engano, o ministro Marco Aurélio, que foi o relator. Para frente. Em suma, a vida vai ficar muito aborrida. Quer dizer, vai ficar muito chata. Aqui é, salvo engano, Gilmar Mendes. É engraçado, no direito brasileiro não se colocou isso de maneira expressa, tenho insistido nisso, mas aparece no artigo 2º da Lei Fundamental de Bonn, como um desdobramento da Lei de Weimar, da Constituição de Weimar, que é a ideia de que a liberdade envolve também o chamado Selbstverantwortung, desculpem aí quem sabe falar alemão, perdão, der Persönlichkeit, que é a ideia de autodesenvolvimento da personalidade, que tem a ver com esses direitos de caráter cultural, quer dizer, como nos manifestamos enquanto ser numa dada comunidade. Quer dizer, quebrar uma praxe desta. Pode, sequer nas tradições indígenas, haja festas e certamente algumas que podem ter um dado tipo de prática. Nós sabemos também que nesse âmbito talvez não fossem condizentes com determinados parâmetros que consideramos dignos do nosso processo civilizatório, mas a própria ideia de pluralismo exige que atuemos aqui com um self-restraint, com algum tipo de moderação. A mim, preocupa-me bastante que nós, a partir de referenciais um tanto quanto abstratos, começamos a tentar quebrar práticas que remontam aos tempos vezes imemoriais. Como se está dizendo, isso já vem da prática dos tempos renóis do Brasil colônia e há registros na prática da literatura, tentativas até mesmo de regulação do clássico Câmara Cascudo. Em suma, então, temos que agir com certa moderação, sob pena de estimularmos, inclusive em caso desse tipo de reação e de prática cultural, a clandestinidade. Proibir, agora é outro voto, pessoal, acredito que o ministro Teori Zavascki. Proibir a prática, além de ser contrário ao mandamento constitucional do 215, também deixaria à margem do ordenamento jurídico uma parcela da população que tem nessa prática a única forma de fonte de sustento e a vive como sendo íncita à produção cultural de parcela dos nordestinos. Ressalte-se ainda estudo encomendado a economistas pela Associação Alagoana de Criadores de Cavalo Quarto de Milha para analisar a importância econômica da vaquejada para Alagoas. De acordo com o relatório divulgado em dezembro de 2015, a prática movimenta em média anualmente mais de 62 milhões de reais e emprega cerca de 11 mil pessoas, sendo 4.800 de forma direta. Como indicado no parecer técnico, a atividade fica à frente de importantes segmentos como a indústria química plástica, tendo a Braskem como empresa-chave, da agricultura, sem contar o setor sucroenergético e da indústria têxtil. O mercado da vaquejada em Alagoas, coordenado pelos economistas Lucas Sorgato e Jarpa Aramis, conforme noticiado no jornal Gazeta de Alagoas em 27 de dezembro de 2015. Consequentemente, a interpretação que mais se coaduna com a conjugação de expectativas de todos os grupos de agentes envolvidos é aquela que regule a prática de forma a coibir excessos e não a que vede e estimule a marginalidade, gerando, portanto, efeitos mais nocivos do que a regulamentação estatal. A utilização de critérios de ponderação faz-se, assim, extremamente relevante no tema aqui tratado. Verificar se, no caso concreto, determinada prática agride um animal a tal ponto que possa ser considerada desproporcional e injustificável para a obtenção do fim pretendido para manifestações culturais, religiosas ou comerciais, já foi objeto de análise de diversas cortes constitucionais pelo mundo.
Ou seja, em vez de o Estado regular e determinar a observância de cuidados nos tratos dos animais, passaria a coibir a atividade em si, em claro prejuízo ao bem jurídico supostamente tutelado, que passariam a ficar sem auxílio de profissionais técnicos adequados. Não se trata de simples diversão com possível índole de crueldade, tal como a farra do boi ou a rinha de galo, pois a proibição da prática da vaquejada significa o fim do sustento do vaqueiro profissional, que tem sua atividade reconhecida na Lei Federal 12.870 de 2013. Existe, portanto, uma quantidade considerável de profissionais que realizam diariamente a prática de treinos e preparação de animais para eventos culturais e socioesportivos, tal como a vaquejada, e que dependem financeiramente dessa atividade. Essa corte não pode fechar os olhos para essa realidade. Além disso, existem 10.000 parques de vaquejada em praticamente todos os estados, gerando 200.000 empregos direto ou indiretamente, que de uma hora para outra estarão à margem do ordenamento jurídico e sem emprego. Impedir a prática da vaquejada é aniquilar completamente uma parcela da cultura nordestina e, consequentemente, desrespeitar o artigo 215 da Constituição Federal, que possui a mesma densidade constitucional do artigo 215. Pessoal, é complicada a situação da vaquejada. Eu sei que entre nós tem defensores, até praticantes, e entre nós existem também aqueles adeptos dos direitos dos animais que são completamente contrários ao esporte. Por que eu trouxe essa questão? Eu trouxe essa questão para que a gente possa discutir de uma maneira jurídica, não nos achismos. Então, eu trouxe aqui textos de 3 votos que manifestam um conflito de interesses, um conflito de princípios. O princípio da proteção ao meio ambiente, expresso principalmente na vedação, a crueldade contra os animais. E nós temos ali o princípio da cultura, o princípio do desenvolvimento econômico, o princípio da autodeterminação dos povos. Mas basicamente seria uma questão aqui de ambiente versus cultura. E aí, pessoal? Vamos lá, vamos para os quesitos. O que são dimensões de sustentabilidade e qual a finalidade dessa classificação? Então, divisão de sustentabilidade é um instrumento de cunho meramente didático no intuito efetivo de trazer uma pluralidade de situações que devem ser observadas conjuntamente e que são indissociáveis. Quando a gente deixa de falar em partes e passa a falar, ou gerações, e começa a falar em dimensões, a gente tem essa possibilidade, essa visão de indivisibilidade. Apenas eu posso dizer que eu estou olhando sobre um ponto de vista. Então, a dimensão desse celular, eu posso olhar sua largura, sua espessura, sua altura, então de frente, de trás, meramente no intuito de entender o funcionamento disso. Eu posso me ater a algumas especificidades. Então vamos lá, vamos voltar. Dividir a sustentabilidade em dimensões é uma maneira didática de conseguir observar uma pluralidade de situações que compõem um todo maior. Primeira parte. E qual a finalidade dessa classificação? Foi tudo respondido aí. Vale só meio ponto. Dividir as dimensões de sustentabilidade são pontos de vista de um todo maior no intuito meramente didático de entender melhor a sua composição. A outra resposta dava para ter respondido aí nas 15 linhas, não dava? Menos que isso. Bem, aponte e explique pelo menos 3 dimensões da sustentabilidade que estão presentes nos trechos dos acórdãos citados e faça citações dos trechos que revelam tal presença. Pessoal, tem o texto todo. Então, o primeiro voto foca ali na dimensão ambiental, quando fala na crueldade contra os animais, das práticas, da proteção do meio ambiente. O segundo voto, o voto que eu acredito ser, principalmente do
ser do ministro Gilmar Mendes, ele fala principalmente da questão da cultura, da autodeterminação dos povos, das manifestações culturais, de vivermos em um mundo extremamente chato, onde uma única parcela da população vai impor os seus valores sobre os valores de todos os outros. E aí a gente tem vários textos. O texto do professor do saudoso ministro Teori Zavascki também vai falar da dimensão cultural, então dos direitos de cultura, de manifestação, das maneiras como cada população age dentro do seu contexto. O próprio Gilmar Mendes ainda faz uma referência às culturas indígenas, que têm práticas, muitas vezes, que causam uma certa angústia, uma certa agonia à nossa sociedade padrão brasileira, se é que existe esse padrão, mas que acabam sendo permitidas diante ali da necessidade da autodeterminação dos povos. Então tinha muita coisa a falar aí da cultural. Tem a dimensão também econômica, principalmente no voto do ministro Teori Zavascki, tem muita coisa. Então a ABVAC vai lá e fala de 11 mil empregos, 4 mil e tantos que são empregos diretos, a circulação de mais de 62 milhões de reais, que no estado de Alagoas é mais importante do que a agricultura, do que a produção de plástico, etc, etc. Então, acredito que são as dimensões mais explícitas aí. Tem uma questão da sociedade também, dos desempregos, as pessoas que vão ficar abandonadas, sem ter ocupações, tem a questão da própria experiência em ver os animais sendo maltratados. De uma maneira não tão expressa, mas bem implícita, nós podemos falar aí da dimensão ético-jurídica, nos valores sociais, em como que o direito pode se manifestar. Então, tudo isso aí é possível, eu tenho que ler as respostas de vocês, mas basicamente as três mais simples que dava para encontrar trechos bem diretos para serem citados eram aí o natural, ali principalmente o primeiro voto, cultural no segundo e terceiro votos, e a dimensão econômica presente principalmente ali no terceiro voto. C. Tratando a sustentabilidade como um conjunto de valores, ou seja, um paradigma, discorra como a aplicação desse novo paradigma solucionaria a controvérsia quanto à vaquejada. Então, pessoal, essa é uma pergunta bem aberta. Sim, é uma pergunta subjetiva. Que a pontuação não é porque é subjetiva, porque é uma resposta sua, que qualquer coisa que você escreveu vai pontuar, não. Qual o problema desse tipo de questão? Eu estou perguntando, mas eu estou pedindo que você fundamente. Então, discorra a aplicação desse novo paradigma. Mas como? Tratando a sustentabilidade como um conjunto de valores. Então, vocês podem falar, sei lá, talvez a minha visão particular hoje seria meio que no sentido que, olha, a vaquejada é uma manifestação de cultura que existe aí há séculos no Nordeste brasileiro. Surge aí com a ocupação do sertão de dentro e sertão de fora, principalmente sertão de dentro, o pessoal, para tirar o gado de dentro das plantações de cana-de-açúcar, jogam aí no sertão, o gado vai ocupando e todo ano tinha que fazer ali a junta desse gado e os vaqueiros acabavam ali derrubando esses bois para mostrar para o dono, né, o boiadeiro. O vaqueiro vai lidar ali, o boiadeiro é o dono. Não precisa falar da história, mas é algo cultural. De uma cultura que foi construída durante séculos, que hoje, diante da necessidade de nos colocarmos, de superar um paradigma antropocêntrico do ser humano como centro de todas as atenções e capaz de utilizar todos os outros seres a seu bel prazer, nós somos convidados a refletir sobre o bem-estar dos animais, ter um comportamento mais biocêntrico. Todos os seres humanos, todos os seres vivos, como sujeitos de direito, que pelo simples fato de existirem, merecem proteção. De um outro lado, nós temos valores esculpidos na nossa Constituição Federal,
que tendem a nos levar a uma situação paradigmática mais evoluída do que aquela que nós encontramos em 1988. Nesse sentido, é importante que, aí vamos lá, superar o caráter antropocêntrico, é importante a autodeterminação dos povos, é importante a diversidade cultural e que diante de todas essas situações, a solução a curto prazo mais fácil de ser atingida é uma vaquejada com uma série de regras que não permitam uma série de abusos aos animais, um estresse hídrico, um estresse com a aplicação de hormônios, a privação ou um excesso de alimentos, o uso de instrumentos cortantes no intuito de açoitar esses animais. Então, tudo isso deve ser elaborado a curto prazo, até que nós continuemos em um trabalho de educação, de crítica, e que a própria população humana possa reconhecer que algumas práticas são ou não superadas, para que num futuro virtual, se a humanidade conseguir desenvolver melhor muitos desses valores, ela consiga substituir essa prática por outras condutas que de fato não sejam insustentáveis. Então, nós temos que ir a caminho, procurando sempre uma solução que busque adequar interesses plurais. Ok? Então, quais são esses valores aqui? Eu acho que é essencial, que eu vou cobrar um pouco de vocês, é a questão do antropocentrismo, do biocentrismo, a questão da pluralidade cultural, do direito de cada um determinar a sua cultura, mas essencialmente falando ali uma compatibilização. Se você defendeu a continuação ad eternum da vaquejada, que explique por quê, como que cada uma dessas dimensões é importante, como que a gente pode adequar os vários interesses sem menosprezar nenhuma das dimensões. Se você foi contra, mesma coisa, como que a curto, médio e longo prazo a gente consegue ir resolvendo. Bem particular meu, mas enquanto eu ainda sou um humano que come carne de gado, eu dizer que é a prática com esporte que muitas vezes mantém esse gado vivo, alguns animais são campeões, etc., bem cuidados, que seria completamente vedado. Então acho um pouco de arrogância minha, apesar de não gostar da prática do esporte, mas eu acho, diante de tudo que eu tenho lido até agora, que a prática simplesmente de proibi-la também não seria juridicamente sustentável. Mas a sua visão eu tentarei respeitar, o que eu vou cobrar mais é a fundamentação. Tudo bem? Pessoal, ficou um texto bem comprido, espero que nesses últimos 42, 43 minutos vocês tenham tido uma boa experiência. Ainda não corrigi as notas de vocês, hoje dia 11/5/2020, mas quanto antes possível eu terei corrigido, entregarei para vocês aí de alguma maneira um esboço dessas notas, e assim que possível, assim que autorizado pela coordenação, eu também encaminho aí meio que as notas de vocês com a divisão ali pelos quesitos. E aí a gente vê onde foi que cada um errou, e eu estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela companhia e eu desejo uma vida longa e próspera.